Sabe aquela palavrinha de duas letras que está em todo lugar no inglês? T-O. Pois é. Ela parece super inofensiva, né? Só que dominar o uso dela é tipo uma daquelas chaves que realmente destravam a fluência. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. O problema é que ela parece ter 1001 utilidades. Uma hora significa uma coisa, na outra frase já é algo completamente diferente. É fácil se sentir meio perdido num labirinto, sabe? Mas olha, a boa notícia é que existe sim uma lógica por trás disso. Existe um mapa para esse labirinto. E o mapa, acredite, é bem mais simples do que parece. Pode esquecer aquela ideia de decorar uma lista infinita de regras. O segredo todo se resume a entender 3 funções. Só isso, 3 funções essenciais que essa palavrinha tem. Dominou essas 3? Acabou o mistério. Isso mesmo, 3. Esse é o número mágico de hoje. Pensa nele como se fossem os 3 pilares que sustentam todos os usos do to. Se a gente entende esses pilares, a construção toda fica firme. Bora começar pelo primeiro? Ok, vamos mergulhar de cabeça na primeira função, que talvez seja mais comum, aquela que a gente vê o tempo todo. O to funcionando como um sinal, uma plaquinha que avisa que o verbo está na sua forma original, sem nenhuma conjugação. Tá, mas na prática, o que é isso? Pensa no to como se fosse o nosso ar, ir do português. Ele basicamente diz, olha, o verbo que vem a seguir está na sua forma oficial, sem alteração. É o nosso cantar, beber, partir. O to faz exatamente esse papel, de indicar o infinitivo. E o melhor de tudo é que a fórmula para usar isso é muito fácil de lembrar. É quase uma receita de bolo, olha só. Primeiro, vem um verbo já conjugado, tipo eu quero, ela precisa. Logo depois, entra o to e, para finalizar, o verbo principal, na sua forma base, purinha. E veja só como a receita funciona perfeitamente na prática. I want to learn. O verbo want está conjugado e learn está na forma base lá intacto. E quem conecta os dois? O to. A mesma coisa acontece em she needs to study. O to é a ponte que liga a intenção, o querer ou precisar, com a ação em si, o aprender ou estudar. É uma estrutura bem lógica, né? Ah, mas claro, como em toda boa regra do inglês, sempre tem um grupinho VIP com regras próprias, não é mesmo? E aqui, esse grupo é o dos famosos verbos modais. Palavras super poderosas como can, must, should, will, elas são tão autossuficientes que não precisam da ponte do to. Então anota aí a dica de ouro para nunca mais errar. Verbos modais se conectam direto com o próximo verbo. Por isso certo é I can speak English. Direto e reto, sem to nenhum ali no meio. Tentar colocar um to depois de um modal é um dos erros mais clássicos. E agora é um erro que não vai mais acontecer por aqui. Certo, primeiro pilar entendido. Vamos para o segundo, onde o to muda completamente de função. Ele tira o chapéu de marcador de verbo e coloca o de GPS. Ele vira uma preposição que aponta direções, destinos. E a função desse GPS é basicamente indicar o ponto de chegada. Pode ser um ponto de chegada físico, tipo o destino de uma viagem, ou pode ser o ponto de chegada de uma informação, indicando quem é que vai receber aquela mensagem ou ação. Isso fica super claro quando a gente usa verbos de movimento. Na frase We are going to the market, o to é a setinha no mapa apontando, o destino final é o mercado. Mesmíssima coisa em I traveled to Camaçari. O to está marcando o X no mapa, o destino da viagem. E já que estamos falando em GPS, tem uma pequena falha no sistema que é crucial saber para não cair numa cilada. A palavra home. Por algum motivo, como home, o GPS do inglês desliga. Não se usa to. É sempre go home, come home, get home. É uma daquelas manhas do idioma, mas é essencial lembrar. Mas o GPS do to não aponta só para lugares, não. Ele também aponta para pessoas, mostrando quem é que recebe a ação. Send email to the professor. A seta da ação aponta para o professor, o destinatário. He said to me. A informação veio na minha direção. O to funciona como um carteiro, entregando a encomenda no endereço certo. Muito bem, já desvendamos o to como marcador de verbo e como GPS. Chegamos ao terceiro e último pilar. Aqui, o to atua como um especialista, sabe? Ele aparece em situações mais específicas, principalmente em expressões de tempo e de comparação. E dentro dessa função de especialista, ele tem basicamente 3 áreas de atuação. Para falar de horas, para delimitar períodos de tempo e para fazer comparações. Vamos dar uma olhada em cada uma? O to aqui é meio camaleão.
Para falar as horas, 10 to 7 quer dizer 10 para as 7. Ele indica quanto tempo falta para chegar na próxima hora. Agora, em from 9 to 5, ele marca o início e o fim de um período. É o nosso dia, tipo de segunda a sexta. Ele define o intervalo. E para fechar, no mundo das preferências, o to tem um papel fixo e muito importante. Quando usamos o verbo prefer, a comparação não é feita com than, como a gente poderia esperar. É sempre com to. I prefer to coffee. Aqui, o to funciona como se fosse a balança, colocando o chá de um lado e o café do outro. E é isso, esses são os 3 pilares do TOE: marcador de infinitivo, preposição de direção e especialista em expressões. Agora que todas as peças do quebra-cabeça estão na mesa, chegou a hora do nosso desafio final, juntar tudo isso. Dê uma olhada com calma nesta frase. Nela, o to aparece 3 vezes, e cada um deles é um exemplo perfeito de uma das 3 funções que a gente acabou de ver. O desafio é esse: qual to é qual? Qual deles está marcando o infinitivo, qual indica a direção e qual está definindo o tempo? Parar um pouquinho e pensar nisso é a melhor maneira de fixar esse conhecimento. Uma ótima reflexão para a gente fechar nossa análise de hoje.